No começo do anime nos mostra um garoto chamado Noor, ele um perdedor feio e sem talento nascido em uma simples família da colina. Sua única habilidade é aparar golpes, mas ele sonha em se tornar o aventureiro mais forte que existe. Apesar de inúmeros contratempos e rejeições, ele treina incansavelmente por anos para dominar a esquiva e se torna o mais poderoso. Noor é um perdedor feio preso em seu trabalho sem futuro de limpar as calhas e canais da cidade ao romper da madrugada. Antes do amanhecer, ele tem que terminar de remover todos os resíduos e recolocar as tampas de madeira antes que os cidadãos o paguem. Depois de seu trabalho matinal, ele se dirige para fora da cidade em direção ao canteiro de obras, onde carrega sacos e faz trabalho braçal o dia todo. Quando chega à tarde, Noor ouve alguém gritando por ajuda na masmorra próxima. Ele corre rapidamente para ajudar e vê um grupo de cavaleiros protegendo uma garota amarrada contra um enorme monstro vaca. 15 anos atrás, no reino de Northwest Clays, Noor ainda era apenas um menino normal fazendo tarefas em casa. Ele cuida do fogo, ferve água quente e prepara chá quente para sua mãe doente. Depois, ele tem que ir aos campos e cuidar do rebanho de cabras. Ele promete à sua mãe que não passará da rocha que delimita suas terras e também promete trazer um coelho selvagem para o jantar. Antes de sair, sua mãe limpa a fuligem do rosto de Noor e se desculpa por ser um fardo para ele. Tudo o que ela quer é que Noor viva a vida que deseja. Mais tarde naquela noite, Noor prepara sopa de coelho para o jantar, mas quando ele leva uma tigela para sua mãe, ela já havia falecido. Ele enterra sua mãe ao lado de seu pai, e a vida de Noor vivendo sozinho começa. Ele faz o melhor que pode cuidando dos jardins, caçando animais selvagens na floresta e cuidando das cabras e galinhas. Da mesma forma, ele mantém a casa limpa e até tenta ler os livros chatos deixados na casa. Ele também coleta lenha, pesca no rio próximo e pastoreia as cabras na colina gramada. Ele estava completamente sozinho em sua casa, sem ninguém para compartilhar suas refeições. Uma noite, Noor está explorando as prateleiras de sua casa quando acidentalmente cai de bunda após encontrar um livro. Ao abrir o livro, ele fica surpreso ao ver que era a história que seu pai costumava ler para ele quando ainda estava vivo. Seu pai costumava lhe contar histórias de um aventureiro que derrotou um dragão gigante com seus amigos, aprendeu feitiços e magia com um velho feiticeiro, removeu uma maldição de uma floresta sombria e até obteve o remédio que cura tudo do Rei dos Mortos. Mesmo contra qualquer coisa e por mais sombria que seja a situação, o aventureiro nunca desiste e luta contra o mal pelo bem de seus amigos. Noor estava tão feliz ouvindo as palavras de seu pai, e agora, ele também se lembra do desejo de sua mãe de que ele viva a vida que deseja. No dia seguinte, ele deixa muita comida para os animais e Noor visita o túmulo de seus pais. Ele oferece flores e lhes diz que, pela primeira vez em sua vida, ele deixará a cidade. Ele se tornará um aventureiro, assim como os das histórias de seu pai. Ele desce a colina que eles chamam de lar, e Noor encara as pedras que marcam o fim de suas terras. Ele endurece sua determinação e atravessa a barreira que protege sua casa. Quando a noite cai, Noor fica com medo de todos os ruídos vindos da floresta. No entanto, ele persevera e alguns dias depois finalmente chega a uma cidade. Depois de pedir direções aos soldados que guardam o portão, Noor dá seu primeiro passo na civilização. Seus olhos se arregalam ao ver tantas pessoas fazendo várias coisas. Ele passa por vendedores de frutas e até vê um aventureiro passando. Seus olhos estão cheios de admiração e felicidade enquanto se dirige ao seu destino, a Guilda dos Aventureiros. Infelizmente, o homem atrás do balcão dá uma olhada em Noor e o afasta. A guilda não é um lugar para crianças. Noor insiste que os guardas já lhe disseram que ele pode ser um aventureiro se apenas se inscrever ali, mas o homem apenas aponta que ele preocupará seus pais. Noor explica que seus pais estão mortos, o que finalmente chama a atenção do homem. O homem então pergunta seu nome e diz para ele ir primeiro à escola de treinamento para diferentes classes. Ele explica a Noor que as pessoas que esperam se registrar na Guilda dos Aventureiros da capital real precisam ir às aulas na escola de treinamento real. Lá, eles receberão um treinamento baseado na sua classe de trabalho. Se Noor realmente quer ser um aventureiro, ele primeiro precisa adquirir algumas habilidades. Isso pode ser na arte da espada ou na escola de magia. Noor sorri com a explicação, e ele fica cheio de determinação. Assim, Noor vai para a academia de esgrima. Assim como nas histórias, ele se tornará um espadachim que pode derrotar um dragão com apenas um golpe de sua lâmina. O treinamento na academia era intenso, com aventureiros esperançosos dando seu melhor ao lado de Noor. Noor também está dando seu melhor, praticando os golpes de sua espada. Um estudante consegue fazer sua espada de treino pegar fogo, o que chama a atenção de seu professor. O estudante comemora por ter despertado seus poderes, enquanto Noor apenas volta a treinar com determinação renovada. Alguns meses se passam e Noor ainda está balançando sua espada de treino. No entanto, o instrutor lhe diz que ele já fez o suficiente. Infelizmente,
Parece que ele não tem talento para a espada. Noor insiste que só precisa de mais um pouco de tempo, mas o instrutor já tomou sua decisão. Qualquer treinamento adicional seria apenas uma perda de tempo para Noor. A única coisa que ele conseguiu dominar foi a esquiva para evitar um ataque. Assim, ele aconselha Noor a escolher outro caminho além da espada. Afinal, existem outras escolas de treinamento também. Assim, Noor se dirige à escola de treinamento para guerreiros e tanques. Ele agora quer se tornar o escudo que protege seus companheiros aventureiros. Na escola, ele treinou seu corpo levantando pesos e construindo músculos. Alguns meses depois, o instrutor informa Noor que ele tem uma determinação muito boa, mas tudo o que conseguiu foi um corpo forte. A arte do guerreiro não é para Noor. Se ele se forçar a continuar, pode acabar perdendo a vida no treinamento. Noor mais uma vez muda de escola e vai para a escola de caçadores. Infelizmente, o instrutor lá também descobriu que ele não consegue lidar com nenhum tipo de arma delicada. Isso acontece em outras escolas também. Na escola de ladrões, o mestre ladrão informa que ele não consegue desarmar armadilhas e também não tem a habilidade de perceber a presença de outras pessoas. Na escola de magia, a única magia que ele consegue produzir é uma pequena chama na ponta do dedo. Na escola de clérigos, o sacerdote explica tristemente que ele só pode usar cura de baixo nível. Noor volta tristemente para a guilda dos aventureiros, onde o homem lá ficou surpreso ao saber que Noor não conseguiu aprender uma habilidade decente. Ele passou 3 meses em cada uma das escolas, mas, infelizmente, não obteve uma classe. Com o coração pesado, o homem rejeita a inscrição de Noor para ser um aventureiro. Noor deixa a cidade com os olhos baixos. Ele não é um prodígio destinado a se tornar um aventureiro. Noor volta para sua casa e vai ao túmulo de sua mãe e pai, mas ainda assim se recusa a desistir e decide treinar ainda mais a partir de agora. Esculpindo madeira, ele cria uma espada de madeira para si mesmo e, como seus instrutores de esgrima aconselharam, ele decide praticar a única habilidade que possui repetidamente, esperando que isso lhe permita dominar uma nova habilidade. Sem sacos de areia ou manequins de treinamento, esse garoto desafortunado começa a praticar sua habilidade de aparar golpes com cordas e varas. Ele treina manhãs e noites por um ano consistentemente e a domina a tal ponto que consegue aparar 10 espadas em uma única respiração. Embora tenha se passado um ano, Noor ainda não desbloqueou nenhuma nova habilidade, mas Noor ainda tem grandes esperanças, pois está ficando melhor em aparar golpes e continua treinando essa única habilidade pelos próximos 3 anos também. Ao chegar à guilda dos aventureiros, ele submete outro formulário com as habilidades adicionadas a parar: cura baixa, lançamento de pedra, passo leve e pequena chama. Essas habilidades parecem muito insignificantes, então o novo recepcionista da guilda sugere que Noor vá para uma escola de treinamento primeiro. No entanto, Noor já passou por esse processo, então o recepcionista se recusa educadamente a registrá-lo como aventureiro. As pessoas realmente deveriam ver do que Noor é capaz antes de julgá-lo. O mestre da guilda chega lá e não reconhece Noor à primeira vista, mas, ao olhar mais de perto, ele percebe que esse homem corpulento e alto é o mesmo garoto frágil de 14 anos atrás. Noor subestima criminalmente a força de sua habilidade de aparar golpes e diz ao mestre da guilda que, após 14 anos de treinamento incansável, ele só conseguiu melhorar sua habilidade de aparar um pouco. Sério, Noor, um pouco, de qualquer forma. O mestre da guilda expressa o quanto ele quer que Noor realize seu sonho, mas, como Noor não possui pelo menos 2 habilidades úteis, que são os pré-requisitos para se tornar um aventureiro de classificação E-, ele não pode fazer nada. No entanto, o mestre da guilda se lembra de uma maneira de registrar Noor como um aventureiro, atribuindo-lhe a extinta classificação F, a mais baixa das classificações mais baixas que talvez ninguém mais neste mundo possua. O mestre da guilda diz a Noor para não se empolgar muito, porque aventureiros de classificação F têm muitas restrições e condições para aceitar trabalhos. Por exemplo, um aventureiro de classificação F está proibido de aceitar qualquer missão de aventureiro que envolva matar qualquer coisa ou sair da cidade para coletar itens. A única coisa permitida são tarefas diversas dentro da cidade. Basicamente, se Noor se tornar um aventureiro de classificação F, ele será um trabalhador não oficial. Ainda assim, ele está bem com isso, e assim recebe sua licença de aventureiro do mestre da guilda. Extasiado por essa conquista, Noor sai da guilda dos aventureiros e imediatamente começa a aceitar missões na cidade. Usando sua habilidade de aprimoramento físico, ele consegue levantar muito mais do que a pessoa média e entrega itens pesados com facilidade. Usando sua habilidade de passo leve, ele captura um gato perdido sem revelar sua presença e o entrega de volta ao comitente. O gato arranha seu rosto, então ele usa sua habilidade de cura baixa e imediatamente cura suas feridas. À noite, ele continua
continua a treinar ainda mais sua habilidade de aparar golpes à noite. Cozinha refeições deliciosas usando sua habilidade de chama baixa para os idosos necessitados. Com essas habilidades insignificantes, ele se tornou útil para as pessoas desta cidade, e isso por si só é suficiente para encher seu coração de contentamento. No dia seguinte, ele faz trabalho de limpeza, trabalho braçal e até ajuda na construção. E depois de completar sua comissão do dia, é quando ele ouve os gritos de uma garota implorando por ajuda da caverna distante. Noor corre para a caverna para ajudar a pessoa necessitada e fica chocado ao ver que um enorme minotauro com um machado está tentando atacar uma garota de aparência inocente. Há muitos cavaleiros que estão tentando proteger a garota, mas eles não têm chance contra esse monstro aterrorizante. Vendo que todos esses cavaleiros estão morrendo em vão, Noor se posiciona com uma espada e usa sua única habilidade, aparar, para contra-atacar os ataques mortais do monstro. Embora ele tenha distraído o monstro por tempo suficiente para que a garota escapasse, a garota tola está muito apavorada para se mover. Eventualmente, o monstro a mira novamente, mas Noor salta na frente dela e aparar outro ataque, o que acaba destruindo sua espada. Quando o monstro coloca toda a sua força no próximo ataque, Noor aparar mais uma vez com toda a sua força, o que faz com que o machado do monstro ricocheteie e acerte seu próprio pescoço, decapitando-o completamente. Com o monstro morto, a garota se liberta de suas amarras e agradece a Noor por salvar sua vida. Ela pergunta seu nome, mas, como ele não se considera alguém importante, ele não lhe diz nada e se afasta dos holofotes. Ao retornar à cidade, Noor começa a se chamar de fraco por mal sobreviver contra uma vaca selvagem. Noor nem percebeu que a vaca que ele derrotou era, na verdade, um poderoso demônio minotauro. Ele realmente é a pessoa mais desinformada da história dos animes. E aqui terminamos este vídeo, pessoal. Se gostaram deste episódio, deixem um like e se inscrevam para mais resumo de animes. Obrigado por assistir e até a próxima. Após a brutal batalha com o Minotauro, os outros agora estão tentando limpar tudo. Eles começam removendo o grande machado de batalha incrustado no prédio e limpam o corpo do Minotauro nas proximidades. Os corpos dos caídos são colocados em fileiras, e a garota de cabelos brancos, Lin, presta suas homenagens. Um guarda, Anise, se aproxima correndo e pede desculpas a Lin por não acompanhá-la. No entanto, Lin insiste que Anise não fez nada de errado. Foi ela que insistiu em viajar sozinha pelo direito de sucessão. Outro guarda, Darin, se aproxima deles e informa que devem voltar ao castelo imediatamente, afinal, seu senhor gostaria de ouvir os detalhes do evento. No castelo, Darin relata tudo o que aconteceu ao Lord Ren. Um minotauro das profundezas do abismo foi invocado. Ele supõe que isso seja uma tentativa de assassinato contra Lin, pois encontraram um anel em um cadáver próximo. Eles examinaram o anel com um soberano de feitiços, o Akin, e encontraram uma pedra de mana pura demais para ser encontrada no mercado. O Akin então rastreou o padrão do feitiço restante na pedra de mana e concluiu que ela se originou do Império Mágico de Duras. No entanto, esta não é uma tentativa de assassinato comum. Eles também prenderam a princesa e nem sequer esconderam as evidências. Isso deve significar que Duras queria iniciar uma guerra. Lord Ren supõe que eles estão atrás do calabouço dos perdidos e dos tesouros dentro dele. Quanto ao salvador de Lin, eles não têm informações sobre ele. Ele apenas matou o Minotauro com uma espada simples e depois desapareceu como um fantasma. Até o grupo de espiões, a Companhia das Sombras, falhou em segui-lo. Lord Ren se pergunta quem poderia ser esse herói. Enquanto isso, na guilda, o mestre da guilda fica feliz ao ver Nor. Nor se pergunta o porquê. Então o mestre da guilda explica como um monstro apareceu na entrada do calabouço e causou muito caos. Como Nor trabalhava no canteiro de obras próximo, o mestre da guilda ficou preocupado quando Nor não apareceu após o trabalho. Nor admite que foi para casa ontem, pois algumas pessoas suspeitas estavam tentando segui-lo. Quanto à sua aparência desalinhada, ele também havia acabado de voltar de limpar as calhas. O mestre da guilda ficou apenas aliviado que Nor não tenha encontrado o monstro. Eles ouviram que até aventureiros de classe provavelmente morreriam contra ele. Nor ficou surpreso ao saber que existiam monstros tão fortes no mundo. Ele não tinha ideia de que estavam falando do Minotauro, já que Nor ainda acha que apenas lutou contra uma vaca aleatória ontem. A conversa deles então levou ao homem misterioso que matou o monstro com um golpe e desapareceu misteriosamente novamente. Nor ficou surpreso ao saber que existem pessoas tão fortes por aí. Nor realmente precisa adicionar alguns pontos de status ao conhecimento, não apenas a defesa. Por enquanto, Nor recebe seu pagamento por limpar as calhas. Eles são interrompidos quando uma figura encapuzada aparece de repente. Era a garota de cabelos brancos que Nor salvou ontem, a princesa Lin. Claro, Nor não tem ideia de quem ela é. Lin pede desculpas por usar um feitiço de rastreamento em Nor, o que fez Nor pensar que ela é da Academia de Ladrões. No entanto, Lin o corrige e diz que é do ramo dos magos, mas que também estuda outras escolas. Nor fica surpreso com ela, enquanto as outras pessoas na guilda começam a reconhecer Lin. Lin percebe
percebe isso e pergunta se pode falar com Nor em particular do lado de fora, antes que possam sair. O mestre da guilda agarra Nor e pergunta o que ele fez. Nor garante que não fez nada de errado, mas Lin até se oferece para usar magia de isolamento acústico e de disfarce para ajudá-los a sair. Nor ainda não tem ideia de quem Lin é e pergunta ao mestre da guilda se deve segui-la. O mestre da guilda rapidamente diz que sim, mas avisa Nor para não fazer nada que a ofenda. Nor não entende por quê, mas concorda. Nas ruas, os soldados ainda estão procurando por Nor, mas Nor e Lin passam por eles graças à magia de disfarce. Quando chegam a uma área isolada, Lin desfaz a magia e pede desculpas novamente a Nor. Ela só queria mostrar sua gratidão adequadamente por salvar sua vida. Ele não apenas salvou sua vida, mas a de muitos cidadãos do reino deles. Nor insiste que ela provavelmente ficaria bem sem ele, já que tem muitas habilidades ótimas, mas Lin argumenta que, sem ele, não sabe o que teria acontecido com ela. Para terminar o argumento, Nor finalmente aceita a gratidão dela. No entanto, Lin agora quer mostrar sua gratidão a Nor. Ela oferece todos os recursos dela e de sua família para ajudar Nor. Nor rapidamente diz não e diz que as palavras de gratidão dela são suficientes. Isso surpreende Lin, e ela insiste que seu pai também quer agradecer a Nor pessoalmente. No entanto, Nor ainda recusa qualquer coisa que Lin ofereça, seja terra ou uma solução para qualquer problema de Nor. Nor simplesmente recusa tudo. Nor é tão bom em evitar que até evita tudo o que ela oferece. Lágrimas logo se formam nos olhos de Lin, o que confunde Nor. Lin então proclama que não sairá do lugar onde está até que Nor permita que ela o recompense adequadamente. Desta vez, as palavras dela realmente ressoam no coração de Nor, já que ele usou essas exatas palavras quando estava se candidatando às escolas de treinamento de aventureiros. Sem escolha, Nor solta um suspiro de rendição e finalmente concorda em conhecer o pai de Lin. Isso finalmente deixa Lin feliz, mas Nor também insiste que não aceitará nenhuma recompensa exagerada. Lin então lança novamente o feitiço de disfarce. Ela o conduz até sua casa. Nor não ficou surpreso com a grandiosidade da casa, mas Lin o levou diretamente para dentro, passando pelos guardas. Enquanto caminhava, Lin perguntou o nome dele. Nor se apresentou e perguntou o nome dela em troca. Lin percebeu que ainda não tinha se apresentado e parou para dizer formalmente seu nome, Lindeth Claes, o LYN para abreviar. Enquanto caminhavam pelo corredor gigantesco, Nor se perguntava como uma garota tão bonita possuía uma casa tão grande. Ele concluiu que Lin era uma nobre rica, o que explicava porque o mestre da guilda havia aconselhado a ser educado como ela. A cavaleira real Anise apareceu, e Lin correu animadamente até ela, perguntando se sabia onde estava seu pai. Segundo Anise, o pai de Lin, o rei, estava no salão de audiências conversando com o irmão de Lin. Anise ficou desconfiada do homem de aparência desagradável e perguntou a Lin se ela estava sendo mantida refém. Lin explicou que Nor era o homem misterioso que a salvou do ataque do Minotauro no dia anterior. Compreendendo que Nor estava ali para receber a recompensa, Anise ofereceu-se para mostrar o caminho até os aposentos do rei. Nor, sem saber qual era a posição de Anise, assumiu que ela era empregada de Lin, responsável pela lavanderia e tarefas domésticas, e se perguntava por que ela usava uma roupa tão pesada. Ele era literalmente a pessoa mais desinformada de todas, e eu adoro isso. Os três continuaram caminhando juntos quando Nor notou um homem ruivo sentado ao lado de uma janela. O homem, chamado Gilbert, flexionou seu feitiço e até atacou Nor, perguntando como um perdedor feio como ele teve permissão para entrar ali. Antes que as coisas escalassem, Anise esclareceu a Gilbert que Nor era um convidado de Lady Lin, fazendo com que Gilbert percebesse que Nor era o homem misterioso que derrotou o Minotauro ontem. Anise sussurrou para Gilbert, pedindo-lhe para se juntar ao grupo, pois estava desconfiada de Nor e do que ele poderia fazer se ficasse sozinho com a preciosa princesa. Então, Gilbert se juntou ao grupo de escolta. Enquanto isso, o rei Clay soube pelo irmão de Lin que o Império Duras estava por trás do ataque a Lin. Aparentemente, este reino e o Império Duras têm um tratado de não agressão, e o rei Clay se perguntava por que eles estavam tentando quebrar esse tratado. Durante uma reunião anterior com o imperador do Império Duras, o imperador deixou claro que queria os direitos sobre as masmorras destes reinos devido aos tesouros que lá estavam. O imperador também queria a força militar do exército de Clay, alegando que ambas as partes se beneficiariam se Clay concordasse, pois não haveria guerra. Clay deixou claro que não queria entregar seu país a um imperador ganancioso, então decidiu, junto com seu filho Reain, ir contra o Império Duras. Lin entrou na sala e ficou muito feliz ao ver seu pai ali. Ela e os cavaleiros mostraram o devido respeito ao rei, mas Nor, que não tinha ideia de quem era o
rei Clay simplesmente se aproximou dele casualmente. Rei notou que Lin estava usando o manto do eremita e perguntou por que ela o tinha tirado sem permissão. Lin explicou que fez isso para ocultar sua identidade enquanto procurava seu salvador. Ela então apresentou Nor ao rei, que agradeceu pessoalmente por vir vê-los. Nor imediatamente se desculpou como rei Clay por não saber os modos apropriados para falar com nobres e pediu desculpas antecipadas se fizesse algo rude. Falar casualmente com o rei do reino fez Clay rir. De qualquer forma, o rei agradeceu novamente a Nor por salvar a vida de sua única filha, e com isso Nor ficou empolgado, pois agora poderia voltar para casa e tomar um banho necessário, já que ele próprio podia sentir o cheiro desagradável vindo de seu corpo. Claro que o rei não poderia deixar o herói que salvou a vida de sua filha ir embora de mãos vazias, então ele disse a Nor para pedir qualquer recompensa que viesse à sua mente, mas, como disse antes, Nor não tinha desejo por riqueza, terras ou poder, pois estava satisfeito com o que tinha. Ainda assim, o rei persistiu e ofereceu a Nor metade dos tesouros da masmorra mais antiga do mundo, localizada no reino. Nor recusou novamente, afirmando que realmente não precisava de grandes recompensas e que as palavras de gratidão do rei já eram suficientes. Ainda assim, o rei não queria que Nor saísse de mãos vazias, então confiou-lhe sua própria espada longa e escura pessoal. Não era mais do que uma decoração agora, pois Clay tinha se aposentado das batalhas na linha de frente, mas ele acreditava que era o melhor que o reino tinha a oferecer. Nor pegou a espada e imediatamente sentiu a pressão vindo dela. Ele se interessou pela beleza da espada e, como ouviu de Clay que era apenas uma decoração, achou que não tinha grande importância, então decidiu aceitá-la e dar uma chance. Primeiro, usou sua habilidade de aprimoramento físico para facilitar o manuseio da espada e depois usou sua habilidade de parry, que criou uma onda de shot pesada, dando a todos presentes uma ideia do quão poderoso Nor era. O rei ficou bastante surpreso e impressionado ao ver que Nor podia manejar uma espada tão pesada usando apenas uma mão, e pediu que Nor treinasse Lin para que ela pudesse se tornar digna de se defender. Nor acreditava fortemente que não tinha habilidades para treinar outra pessoa e mencionou que deveria ser decisão de Lin se ela queria treinar ou não, e não de Clay. O rei concordou e riu, e por enquanto deixa Nor sair, agradecendo-lhe mais uma vez por salvar Lin. Enquanto caminhava para fora do castelo, Nor se perguntava como iria usar aquela espada. O cheiro do esgoto vindo dele o lembrava do tamanho do esgoto, então ele decidiu usar a espada para tirar o lixo do esgoto. Aposto que o rei e seus cavaleiros reais vão desmaiar ao mesmo tempo se virem esse idiota limpando os esgotos com a arma lendária mais valorizada do rei. Anise se aproxima de Nor, querendo ter uma conversa pessoal com ele. Ela se ajoelha e pede desculpas por não tê-lo tratado como um herói deveria ser tratado anteriormente. Aparentemente, é dever de Anise proteger a família real de todo o mal, por isso ele estava desconfiado de Nor antes. Nor finalmente percebe que Anise não é uma empregada e fica ainda mais perplexo ao descobrir que ela é a vice-capitã do corpo de guerreiros. Segundo Anise, ela é conhecida como o escudo divino desde a infância e tem o dever de proteger Lady Lin. E, como Nor cumpriu o dever de Anise durante sua ausência, Anise lhe deve sua vida e promete se tornar alguém em quem ele possa confiar para suas necessidades. Quando Anise se retira, Gilbert se aproxima de Nor desafiando para um duelo, pois quer ver do que ele é capaz. Neste ponto, não acho que Nor conseguirá voltar para casa. Bom, Gil o conduz por um corredor, e Nor se pergunta para onde está sendo levado, pois só quer voltar ao trabalho. Para sua surpresa, Gil o leva a uma arena de treinamento para um duelo simulado entre eles. Isso choca Nor, pois ele não treina com ninguém desde os tempos na escola de treinamento. Gil pega um bastão de madeira para a prática e revela que é bastante famoso na capital. Ele então pede que Nor escolha sua arma. Nor pensa que essa é uma excelente oportunidade para aprender com um veterano e escolhe uma espada de madeira comum. Ele não acredita que será um adversário à altura de Gil, mas ainda assim planeja dar o seu melhor. Gil ataca primeiro, lançando seu bastão contra Nor, que desvia facilmente dos ataques. Nor percebe como os movimentos de Gil são sem esforço e eficientes, o que revela o quanto ele treinou, mas, por algum motivo, Gil parece estar se movendo muito devagar para Nor. Ele acredita que Gil está apenas se segurando por consideração a um novato como ele. Nor pede uma pausa e diz a Gil que ele não precisa se conter tanto. Então, Gil decide levar a sério e lança seus ataques com uma intensidade muito maior desta vez. No entanto, isso não é rápido o suficiente para sobrecarregar Nor, que encontra brechas na defesa de Gil toda vez que ele erra um ataque. Por outro lado, Gil fica frustrado porque seus golpes não acertam Nor, então ele decide usar um ataque com mudança de trajetória no último momento, forçando Nor a pular e usando isso como uma chance para derrubá-lo assim que ele pousa. No entanto, apesar de tudo, Nor consegue desviar do ataque e pede a Gil para aumentar ainda mais o ritmo, pois está confortável com a intensidade atual. Gil já estava usando todas as suas habilidades, então ouvir essas palavras
apenas fere seu ego. Nor também finalmente percebe que pode ser mais forte que Gil, mas então, de repente, o guarda de elite usa seu golpe especial em Nor. O ataque chega perigosamente perto, mas quando a poeira baixa, Nor não está na frente de Gil. Ele havia desviado do ataque e se movido para o lado, mas, ao ver o poder destrutivo do ataque de Gil, Nor imediatamente declara que não deseja mais lutar. Nor deixa o palácio, mas suas habilidades causaram um alvoroço entre os outros cavaleiros, que não podem acreditar que ele conseguiu desviar do ataque especial do capitão. Alguns acreditam que Nor só sobreviveu porque Gil estava usando uma lança de prática. Caso contrário, um gênio como ele poderia facilmente derrotar qualquer um que quisesse. Ouvindo essas palavras, Gil se lembra de seu passado. Ele sempre foi talentoso com a lança e viajou por todo o reino em busca de pessoas poderosas para derrotá-las. Não havia ninguém que pudesse lhe oferecer um desafio adequado, e Gil se entediou. Ele foi para a capital e se juntou aos cavaleiros para lutar contra monstros, já que eram mais fortes que humanos. No entanto, nem mesmo os monstros eram para sua força e habilidade, e seu tédio persistiu. Um dia, enquanto ele estava descansando, o mestre da escola de espadas veio vê-lo, pois foi quem o treinou nos primeiros dias. Gil desabafou sobre como é entediante ser tão forte e desejou que houvesse mais pessoas tão fortes quanto o mestre, para que ele pudesse se divertir lutando com elas. O mestre apenas disse que um dia alguém que o superasse surgiria entre seus alunos, e Gil esperava que essa pessoa aparecesse enquanto ele ainda estivesse vivo, pois essa poderia ser a única maneira de aliviar seu tédio. Agora, enquanto Gil pensa no homem que matou um minotauro com um único golpe, sua mente está cheia de pensamentos conflitantes. Ele sabia desde o primeiro momento que Nor era uma pessoa interessante, mas não sentiu nada de notável em sua força. No entanto, quando lutaram, ele descobriu que Nor era muito mais forte do que parecia. Quando Nor lhe disse para ir ainda mais rápido, ele usou seu ataque especial, que era ainda mais rápido que a velocidade do som, sabendo muito bem que nenhum humano poderia sobreviver a isso. Quando Nor desviou do ataque, Gil se sentiu derrotado, e para completar, Nor encerrou a luta. Gil acredita que Nor fez isso para não envergonhar na frente de suas tropas, e antes de partir, ele disse que estava ansioso pelo próximo encontro, o que era a maneira de Nor dizer a ele para ficar mais forte. Agora, Gil pensa que finalmente encontrou alguém que pode tornar sua vida um pouco mais divertida. Por outro lado, Nor não tem ideia de como Gil o considera. Ele usou suas habilidades de fortalecimento corporal e passos leves para evitar o ataque final no último momento, e se ele tivesse atrasado um momento, teria morrido. Ele pensa que Gil ajustou a velocidade do ataque de propósito para que ele pudesse desviar por pouco, e é grato a ele por mostrar que ainda precisa de muito treinamento. No dia seguinte, Nor começa a limpar as valas usando a espada valiosa que recebeu do rei e fica absolutamente impressionado com o desempenho da espada. Mais tarde, ele está sentado na floresta porque seu trabalho no canteiro de obras foi suspenso devido ao incidente com o Minotauro. Ele se pergunta como pode passar o tempo até que o trabalho esteja disponível novamente e também quer usar a grande espada para um bom uso. Ele pensa que pode ser uma ótima pá ou pá de pizza ou até mesmo uma chapa de grelha, mas lhe faltam os recursos para obter os outros itens necessários para iniciar esses negócios. Ele tenta usar sua magia de fogo e acha que é muito fraca para ser útil para iniciar um churrasco. Ele ouve passos atrás dele e se vira para encontrar Lin, que veio procurá-lo especificamente. Nor pergunta como pode ajudá-la e Lin pede para ser sua aprendiz para que possa aprender com ele enquanto serve. Ela está ansiosa para servi-lo em qualquer coisa que ele queira, mas Nor recusa, dizendo que não pode ensinar nada a ela e que é autossuficiente em tudo. Lin tenta oferecer uma recompensa monetária pelo treinamento, mas Nor diz claramente que não quer nada. Ela continua insistindo que será útil para ele, e Nor não consegue deixar claro para ela que não quer sua ajuda. Para provar que é qualificada para aprender com ele, Lin decide mostrar seu poder mágico. Ela cria lanças de gelo e as lança em sua própria direção, depois as derrete com um poderoso feitiço de fogo. Em seguida, ela derruba uma árvore enorme com uma pequena adaga usando outra habilidade e, depois, usa uma habilidade de espada mágica para explodir uma árvore atrás de Nor. Ela está confiante de que Nor aceitará como aprendiz após essa demonstração, mas ele ainda se recusa. Nor percebe que Lin está superestimando suas habilidades e se pergunta como pode convencê-la de que ele é inferior a ela. Ele decide mostrar sua habilidade e cria uma pequena bola de fogo para provar que é um fracasso, o que deixa Lin chocada. Ela começa a caminhar para casa, pensando na história do garoto sem talento que todos os professores costumavam contar. Lin costumava pensar nisso como apenas um conto de advertência, pois não acreditava que algum garoto de 12 anos pudesse suportar o treinamento rigoroso de todas as 6 escolas durante
durante todo o período, quando até mesmo guerreiros experientes achavam difícil permanecer lá por tanto tempo. Um dia, o mago mais forte que dirige a escola de magia mostrou a ela sua pequena habilidade de fogo e depois aumentou seu tamanho para mostrar sua maestria. O mago disse que leva décadas de prática para aumentar o tamanho da chama pequena. É por isso que, quando Nor mostrou a Lin sua pequena chama hoje, ela ficou sem palavras, pois era muito maior do que a do mago mais forte do mundo. Ele disse a ela que isso era tudo o que ele conseguia fazer e que sua habilidade em outras áreas estava no mesmo nível. Apenas Lin sabia que o tamanho da pequena chama dizia muito sobre a habilidade de Nor, e ela concluiu que ele era um mestre incomparável em outras áreas também. Agora, ela se sente envergonhada por estar orgulhosa de suas habilidades de alto nível que acabou de aprender recentemente. Ela pensa que, apesar de ser exponencialmente mais forte do que ela, Nor nunca se gaba de seu poder e faz até as tarefas mais mundanas para ajudar os outros. Ela acredita que a mente e o caráter de Nor são tão fortes quanto seu corpo e que ele não se abala com nada. Como princesa, ela terá que liderar o reino ao lado de seu irmão em dia, e para isso, ela precisa ser forte. Ela quer aprender como se tornar forte com Nor, e por essa razão, ela mais uma vez o procura, justamente quando ele está saindo de um restaurante após o jantar. Lin lhe diz que agora entende completamente o quão imatura e vaidosa ela foi e que agora quer aprender com ele ainda mais. Ela acredita que sua força será a base para a paz e prosperidade do reino, então ela o aceitou como seu mestre. No entanto, Nor está profundamente preocupado com isso e só quer ir para casa. Enquanto isso, o irmão mais velho de Lin, RY, está em seu escritório se perguntando por que seu pai decidiu entregar a lendária espada negra a um completo estranho. Ele se lembra de como seu pai se aventurou na masmorra em sua juventude, junto com os mestres das 6 escolas de trabalho. Após uma longa exploração, ele obteve a lâmina negra, que foi instantaneamente considerado o artefato mais valioso deles. Era feita de um metal desconhecido, mais duro do que qualquer outro que conheciam, praticamente indestrutível, sem que ataques físicos ou mágicos conseguissem arranhá-la. No entanto, todos se perguntavam como uma espada tão poderosa poderia estar em uma condição tão terrível. RY acredita que o valor da lâmina negra supera em muito qualquer tesouro que eles tenham e que não é algo que seu pai daria a um homem em quem não visse algo especial. Ele sabe que seu pai pode sentir os perigos que estão começando a envolver o reino e provavelmente confiou a espada a Nor para dizer que está depositando toda a esperança de salvar o reino em seus ombros. Mesmo RY acredita que Nor não é uma pessoa comum e, quando chegar a hora, ele se tornará o trunfo deles. Ao mesmo tempo, Nor está na cidade comendo uma refeição deliciosa em uma barraca de rua com Lin ao seu lado. Ela se envolveu completamente no papel de sua aprendiz, e ele quer dizer a ela que não é digno de ser seu professor. Ele pensa que, se forem até a guilda, ela verá o quão patético ele é e parará de segui-lo. Quando chegam à guilda, o atendente imediatamente pergunta a Nor por que está com uma princesa. Nor diz que é complicado, então o atendente decide dar-lhes privacidade, embora Nor quisesse muito algum conselho. O atendente então pergunta o que eles querem, e Nor diz que gostariam de uma missão para 2 pessoas, já que Lin é uma aventureira de rank B. O atendente diz que, se ela se juntar a uma equipe com Nor, eles podem ir para fora da cidade para caçar goblins. Nor fica espantado ao ouvir isso, pois só ouviu histórias sobre como aventureiros reais usam goblins como bonecos de prática. Ele não pode acreditar que o dia em que finalmente fará o mesmo chegou, mas então percebe que está se aproveitando do alto rank de Lin. Mesmo querendo que ela o deixasse em paz, Nor agora vê Lin olhando para ele e se sente terrível, achando que ela percebeu o quão ganancioso e sem vergonha ele é. Ela pergunta se algo está errado e ele pergunta se ela está bem com esse arranjo, já que ele está contando como rank dela. Lin não tem problema com isso e diz a Nor que ele é livre para usar qualquer coisa que pertence a ela. Nor se sente um pouco patético, mas não se importa, pois pode finalmente realizar seu sonho. Ele sai da guilda determinado, mas o atendente o chama de volta porque ele nem sabe onde estão os goblins. O atendente completa a papelada e diz a Nor para não abusar da sorte, pois, mesmo que goblins sejam monstros de baixo nível, eles ainda podem ser perigosos. Ele aponta sua localização no mapa e comenta que ultimamente seus números têm diminuído. Ele pede a Nor para coletar as orelhas direitas dos goblins que ele matar como recompensa e então o envia. Nor e Lin entram na floresta das feras e Nor fica surpreso porque nunca viu essa parte da floresta antes. Ele conta a Lin como as árvores são diferentes no sul, de onde ele vem, e ela dá uma breve explicação sobre o ecossistema. Nor então pergunta a ela sobre os goblins, e Lin explica que eles são pequenos monstros que se alimentam de frutas e pequenas criaturas, mas seus números aumentam rapidamente. Se o número de goblins ultrapassar um certo limite, a floresta não consegue
consegue mais fornecer alimentos suficientes, e eles começam a atacar assentamentos humanos. Por isso, a Guilda dos Aventureiros envia pessoas para manter o número de goblins baixo, mas proíbe que sejam exterminados, pois os goblins também são benéficos para o ecossistema. Nor fica impressionado com o conhecimento de Lynn e pensa que tem ainda menos a ensinar a ela. Eles continuam caminhando em direção às partes mais densas da floresta, mas mesmo com suas habilidades de detecção, Lynn não consegue encontrar nenhum sinal de goblins. No entanto, ela sente algo à distância e diz a Nor que eles devem verificar. Quanto mais fundo eles vão na floresta, mais escuro fica, e a névoa ao redor deles também começa a engrossar. Quando chegam ao local onde Lynn sentiu o monstro, não encontram nada. Ela comenta que a presença do monstro simplesmente desapareceu, mas Nor sente algo incomum no farfalhar das folhas. Ele olha para frente e encontra o corpo meio comido de um goblin flutuando no ar, que de repente cai no chão. Lynn imediatamente usa um feitiço para revelar quem está por trás disso, e um grande monstro verde com um cristal vermelho na testa se torna visível. Nor fica chocado e pergunta quem é esse primo do Hulk, e ela tenta dizer que é o Imperador Goblin, mas gagueja. Nor só entende que o monstro é um goblin. Ele se apavora, pensando que esse é o tamanho normal de um goblin e que, se aventureiros reais os usam como material de prática, devem ser realmente incríveis. O Imperador Goblin arranca árvores com as mãos nuas e ruge alto, aterrorizando Lynn. Ela sabe que até mesmo o Rei Goblin é um monstro de classe calamidade difícil de lidar, e o Imperador Goblin é muito mais forte. Ela sabe que o Imperador Goblin não é um monstro natural, mas sim criado por experimentos tabu. Ela está apavorada, e Nor pensa que, embora ela seja poderosa, provavelmente nunca lutou contra monstros antes. Ele diz a ela para não se preocupar, porque seu oponente é apenas um goblin. Suas palavras dão coragem a ela, e ela pensa que talvez Nor tenha previsto que um monstro desse nível já estava aqui, por isso estava tão empolgado em vir. Ela se posiciona ao lado dele, certa de que pode derrotar o Imperador Goblin ao lado de seu mestre. O Imperador Goblin avança contra eles com um tronco de árvore em cada braço. Nor bloqueia o primeiro ataque e o desvia, conseguindo desviar também do segundo ataque. Depois disso, o Imperador Goblin tenta empurrá-lo para um canto com força bruta, mas Nor ainda o supera com um desvio. Isso desequilibra o Goblin, e Lynn tenta acertá-lo com magia de vento e gelo, mas o Goblin é notavelmente ágil e desvia de todos os ataques. O Imperador Goblin lança uma árvore em Lynn, mas Nor a desvia. Ele pergunta a Lynn se ela está bem, e ela diz para ele manter a atenção no Goblin, que está jogando mais árvores em sua direção. Nor continua desviando, mas está se cansando. Lynn percebe que quaisquer pequenos ferimentos que o Imperador Goblin recebe são curados de forma normalmente rápida, e ela acredita que o cristal vermelho na testa dele é o motivo disso. De repente, o Imperador Goblin joga 3 árvores ao mesmo tempo em Nor, e ele entra em pânico porque não conseguirá desviar de todas. Felizmente, Lynn usa uma magia de vento poderosa que afasta todas as árvores. Seu ataque danifica o Goblin, mas ele se cura instantaneamente. Agora Lynn está certa de que eles precisam remover o cristal da cabeça do Goblin para derrotá-lo, mas Nor não acredita que conseguirão fazer isso. De repente, ele tem uma ideia e pede a Lynn para lançar a poderosa magia de vento que usou antes em suas costas. Ela o avisa que o feitiço é forte o suficiente para derrubar paredes de castelos, mas Nor planeja usar sua lâmina negra para absorver o impacto e acelerar em direção ao Imperador Goblin mais rápido do que ele pode reagir. Lynn concorda e lança o feitiço nas costas dele, e Nor é lançado para frente a alta velocidade. Mesmo usando a habilidade de fortalecimento físico, ele ainda quebra um osso. Nor desvia da árvore lançada pelo Goblin e rapidamente se cura antes de pular alto para dar o golpe final. O Imperador Goblin tenta atacá-lo com uma árvore, mas o golpe poderoso de Nor corta a árvore e atinge o cristal na cabeça do Goblin. O cristal se solta de sua cavidade e o Goblin grita de dor, enquanto Nor é lançado ao chão. Ele se levanta e vê o Goblin contorcendo-se de dor, e então Lynn vem até ele com o cristal em mãos. Nor então pergunta a ela se ela pode lidar com o Goblin sozinha agora, e ela aceita seu pedido. Ele não se sente bem vendo o monstro sofrer, então pede a Lynn que o faça da maneira mais pacífica possível. Ela afirma e, ironicamente, procede a queimar o Imperador Goblin até a morte. Nor lamenta pelo monstro e pensa que já teve o suficiente de caçar goblins por um tempo. Ele conclui que ainda é muito fraco para enfrentar monstros, mesmo de nível mais baixo, e decide que precisa treinar mais antes de voltar para a floresta. Mais tarde, os agentes secretos a serviço de Rei levam um cristal mágico para ele e relatam sobre o caso do Imperador Goblin. Apenas vendo a pureza e o tamanho do cristal, Rei sabe que é obra do Império Mágico. Ele também descobre que Lynn e Nor conseguiram derrotar um monstro extremamente poderoso com apenas alguns arranhões
reinões. No entanto, o que mais o choca é como um monstro tão grande conseguiu entrar no reino sem que seus guardas e o serviço secreto notassem. Ele pede a seus agentes para ficarem atentos a tais irregularidades nas cidades vizinhas e os dispensa. Enquanto isso, Nor e Lin estão relatando ao atendente da guilda, que pergunta a Nor como ele se sente após sua primeira caçada a monstros. Nor ainda acredita que enfrentou apenas um goblin comum, então diz ao atendente que foi mais difícil do que pensava e que só venceram graças a Lin. Ela fica admirada com a modéstia dele, e o atendente também pensa que Nor apenas observou enquanto a princesa lutava com o goblin. Ele fica um pouco desconfiado ao ouvir sobre o cristal vermelho na testa do goblin e pergunta se realmente era um goblin. Nor se volta para Lin em busca de confirmação, e ela responde que, como seu mestre chamou aquilo de goblin, então era apenas isso e nada mais. O atendente se contenta pensando que era um monstro raro e então pede a prova do abate. Nor e Lin de repente percebem que esqueceram de coletar a orelha do goblin antes de queimá-lo completamente. Nor compartilha sua experiência com o mestre ancião, dizendo que não sabia que os goblins eram tão fortes até encontrar um na vida real. Ele menciona que nunca pensou que a pedra de mana na cabeça do monstro fosse um ponto fraco, o que surpreende o mestre ancião, que se pergunta se Nor realmente encontrou um goblin, pois as pedras de mana geralmente ficam enterradas na garganta ou no coração. Limbach confirma que eles encontraram um tipo raro de goblin. O mestre ancião pede provas de que derrotaram o monstro para poder dar a recompensa da missão, mas percebe que eles estão com rostos tristes. Ele pergunta por que estão tristes, e eles respondem que não trouxeram nenhuma prova porque queimaram o goblin até virar cinzas. Ren examina os relatórios da capital sobre ocorrências estranhas em seu território e percebe que subestimou a invasão inimiga. Ele ordena a montagem de uma unidade de investigação e pede que incluam todos que podem usar habilidades de descobrir e detectar ocultação, para que o incidente na Floresta das Feras não se repita. Ele também convoca os 6 soberanos, considerando a situação uma emergência. A Cori fica surpresa com a convocação de todos os 6 soberanos, mas Ren os instrui a cumprir suas ordens, pois o tempo é essencial. Ele se culpa por sua negligência, que deu vantagem ao Império Mágico para invadir seu país. Ren se pergunta o que seu país fez para desencadear uma ação tão hostil do Império Mágico e fica irritado com a falta de consideração do Império pela vida humana, pois tudo o que eles querem são os tesouros do calabouço. Ele percebe que o Império Mágico arrasaria a capital só para ter acesso ilimitado ao calabouço. Nor almoça com Lin em um restaurante ao ar livre, e ela expressa sua alegria porque o mestre ancião lhes deu a recompensa, apesar de terem esquecido de trazer prova da derrota dos monstros. O mestre ancião os recompensou para parabenizá-los por sua primeira caçada bem-sucedida. Embora Nor hesitasse em aceitar o pagamento, o mestre ancião o convenceu a aceitar. Nor adora o sabor da comida, ainda mais agora, pois está celebrando, mas se preocupa com quanto tempo Lin pretende continuar seguindo. Ele pensa que a família dela estaria preocupada com seu bem-estar, pois ela estava com ele há muito tempo. Ela pede permissão para retornar, o que alivia Nor. Ele prontamente dá a permissão e agradece por ter sido de grande ajuda. Lin se aproxima deles após procurá-los pela capital, surpreendendo Lin ao aparecer em público. Ren pede a Nor um favor, levar Lin a uma cidade nas montanhas no dia seguinte. Nor fica surpreso com o pedido. Ren explica que não pode dar todos os detalhes, mas implora pela ajuda de Nor, informando que providenciaram uma carruagem para levá-los ao local. Nor pergunta se está transportando algo, e Ren promete compensar Nor adequadamente, pois ele é o único em quem pode confiar, e Nor não tem escolha senão aceitar. Ren submete uma missão formal na guilda, surpreendendo o mestre ancião, pois a recompensa era muito generosa. No dia seguinte, Nor parte com Lin. Embora a recompensa da missão o tenha atraído, ele aceitou principalmente porque queria experimentar andar de carruagem pela primeira vez. Ele aprecia a paisagem enquanto começam a jornada, considerando a melhor recompensa que poderia receber, pois nunca havia saído da capital. Ele espera ver outro país no caminho para o destino. De repente, ele nota o rosto triste de Lin e se pergunta por que ela não está interessada na paisagem, apesar das flores estarem em plena floração. Lin se desculpa com Nor por a natureza repentina da missão de seu irmão. Nor diz que aceitará isso como pagamento pelo fato de ela ter salvado sua vida durante a caçada ao Goblin. Ele diz que a missão não é inconveniente, pois ele será pago. Lin recorda como Nen os instruiu a levar a carruagem até a cidade de Taurus, nas montanhas, e ficar lá por um tempo. Embora Nor estivesse ansioso para começar a jornada, Lin não compartilhava de seu otimismo. Len os instruiu a seguir mais profundamente nas montanhas até a teocracia sagrada de Mitra, se a visita a Taurus fosse tranquila. Nor ficou surpreso ao saber que tudo o que tinha de fazer era acompanhar Lin. Ren disse para considerar isso uma viagem de férias se nada acontecesse. Lin espera que nada aconteça quando chegarem, e Anise assegura que nada acontecerá enquanto ela
ela estiver presente. Ren deu a Anise uma missão especial depois de informar que a capital estava prestes a ser invadida. Ele a instruiu a fugir para o reino sagrado de Mitra se a capital caísse nas mãos do inimigo. Anise perguntou se Lin sabia por que estava sendo enviada para Mitra. Ren disse que manteve isso em segredo, pois ela teria se recusado a ir se soubesse o motivo. Anise expressou preocupação por estar longe quando a capital precisasse dela, mas Ren disse que Lin era a prioridade, pois ela era a única em quem ele confiava para cuidar dela. Ele implorou para que Anise acompanhasse Lin em segurança, e Anise aceitou seu pedido. Eles pararam ao lado de um riacho para descansar, e Anise puxou Nor de lado. Ela se desculpa pelo inconveniente, mas Nor diz para ela parar de fazer tanto alarde, pois é apenas uma viagem. Ele nota que ela parece preocupada, e ela explica que está perdida em pensamentos. Ela assegura que ele está seguro com ela, mas Nor diz que não está preocupado com a segurança dela, pois ele é muito bom em fugir. Ela diz que ele não precisa correr, pois ela tem seu escudo com ela, mas Nor não vê nenhum escudo. Ela explica que é mais conveniente manter o escudo escondido. Ela convoca seu escudo, surpreendendo Nor, e explica que ele não será prejudicado se esconder atrás de seu escudo. Nor fica convencido da força de Anise, lembrando que Lin disse que ela era tão forte quanto Gilbert, com quem ele treinou. Lin disse que Gilbert poderia derrotar um dragão sozinho, o que fez Nor perceber que Gilbert e Anise eram muito mais fortes do que ele. Ele fica desapontado por ter lutado tanto para derrotar um único Goblin, enquanto elogia Anise por seu talento. Isso desencadeia memórias de quando Anise percebeu que tinha um poder misterioso depois que o orfanato a acolheu. Quando seu poder apareceu pela primeira vez, outro órfão tentou testá-lo, mas ela se machucou. O diretor do orfanato se encontrou com Anise depois de cuidar do órfão ferido e pediu para ela mostrar seus poderes. Anise mostrou seus poderes, que o diretor considerou um presente dos céus, pois era raro. Ele explicou que ela poderia gerar uma espada que cortava qualquer coisa e um escudo que defendia contra qualquer coisa. Ele informou que ela poderia destruir uma nação, o que a assustou, mas Dando, um membro dos 6 soberanos, prometeu protegê-la e treiná-la para usar seus poderes de forma responsável. Dando ensinou Anise a usar seus poderes para que ela não machucasse mais ninguém. Embora ele a treinasse para usar seus dons, Anise não conseguiu superar o medo de machucar outras pessoas, então ela se isolou. Tornou-se uma reclusa que não se importava com os sentimentos e comportamentos das outras pessoas, até conhecer Nor. Quando ele se apresentou, ela lembrou das vezes que Dando mencionou esse nome durante seu treinamento. Naquela época, os inimigos atacavam incessantemente e Dando era sempre convocado para a linha de frente. Ele sempre dizia como as coisas seriam mais fáceis se tivesse seu companheiro chamado Nor ao seu lado. Anise ficou surpresa ao saber que seu pai adotivo reconhecia Nor, mas falhou em reconhecê-la, apesar dos seus melhores esforços. Ela se sentiu traída pelo pai, mas invejava Nor, um sentimento que piorou agora que estavam viajando juntos. Anise decide deixar essas emoções de lado para não vacilar como o escudo da casa Claes, sabendo que sua missão é proteger Lindert, mesmo que isso custe sua vida. Enquanto continuam sua jornada, Nor nota um caminho estranho cortando os campos de trigo. Ele percebe que o caminho foi feito por algo que passou pelos campos. Anise nota que ele está distraído e o questiona. Ele informa sobre o caminho nos campos de trigo e diz que algo pode estar se movendo por lá. Lin pede para Anise parar a carruagem ao notar algo fazendo um caminho pelo campo de trigo. Ela usa seu feitiço de descoberta para revelar o monstro oculto se movendo pelo campo. Enquanto isso, na capital, todos estão em pânico com explosões por toda parte. O rei Clay sabe que a guerra começou quando um mensageiro chega correndo para informá-lo que vários monstros foram avistados em toda a capital. Ele informa ao rei que o núcleo guerreiro está enfrentando os monstros, mas que estão com falta de tropas. En ordena que ele desloque o núcleo dos mestres espadachins para barricar as estradas e evacuar os cidadãos. Ele também ordena o envio da Companhia das Sombras e do núcleo de caçadores para derrotar o maior número possível de monstros, para que os cidadãos não sejam feridos. O rei Clay mal pode acreditar que Duras cumpriu sua ameaça. Ren diz que Duras tem mais truques na manga. O rei Clay pergunta sobre o paradeiro dos 6 soberanos. Ren informa que eles estão ocupados enfrentando monstros poderosos em várias áreas da capital. De enfrenta um Goblin Imperador e incentiva seus homens a manterem a linha com toda a sua força. Os outros membros dos 6 soberanos também enfrentam monstros em diferentes áreas, enquanto os feridos são atendidos em zonas seguras. O rei está preocupado porque suas forças estão muito espalhadas, enquanto Ren espera que Lin tenha saído da capital antes do início do ataque. O monstro está sendo guiado pelo campo de trigo por um menino demônio que está determinado a destruir a capital, quando sua barreira é quebrada. Anise reconhece o monstro como um dragão da morte negra e se pergunta como tal monstro chegou à capital. Nor subitamente entra em ação, apesar dos avisos de Anise. O monstro está prestes a atacar o menino demônio, que aceitou seu destino, mas Nor chega a tempo de interceptar o ataque. O monstro tenta atacá-lo várias vezes, mas Nor contra-ataca com sua habilidade de parry. Anise aponta o menino com o dragão da morte negra para Lin,
informando-a que sua presença não é coincidência. Isso faz perceber que o menino é um demônio, lembrando-se de quando Rin perguntou se ela sabia algo sobre eles. Ela explicou que eles se parecem com humanos, mas são semi-humanos com o poder de controlar monstros. Rin contou a ela que os demônios são uma espécie mais próxima dos demônios do que dos humanos, recordando um incidente em que quase destruíram Mitra 200 anos antes. Isso fez com que os humanos os caçassem até a extinção, mas de alguma forma, seus descendentes sobreviveram. Ren tinha certeza de que seus descendentes guardariam um ódio profundo pela humanidade. Lin percebe que o menino demônio guiou o dragão até a capital porque eles geralmente não se aproximam de assentamentos humanos. Anise explica que o menino perdeu o controle sobre o monstro quando seu feitiço de descoberta quebrou sua concentração. Ela expressa como Nor foi tolo por ajudar o inimigo, já que ele tinha intenções malignas. Lin oferece ajuda a Nor, mas Anise a impede, pensando que o dragão derrotaria Nor. Nor não estava tendo problemas com o dragão, que ele cansava ser um sapo, pois era lento e fraco em comparação com o Goblin que ele enfrentou na Floresta das Feras. Ele decide aguentar até que Anise e Lin cheguem para ajudá-lo. O dragão subitamente lança uma bola de veneno em Nor, que fica firme porque sabe que o menino se machucaria se ele desviasse. Ele tenta defletir, mas é atingido pelo veneno, que imediatamente faz efeito. A visão de Nor começa a ficar turva e seu corpo não responde mais. Ele se lembra de Anise chamando quando saiu da carruagem, percebendo que ela estava tentando avisá-lo sobre o veneno do dragão. Anise diz a Lin que o dragão recebeu o nome de Dragão da Morte Negra porque traz a morte a tudo que toca com seu veneno negro. O dragão está prestes a lançar outra bola de veneno, o que leva a Lin a tentar ajudar Nor, mas Anise a impede com seu escudo. Lin exige que Anise a deixe ir, mas ela se recusa, explicando que deve mantê-la segura. Anise assegura que eles estarão seguros atrás de seu escudo, explicando a Lin que é inútil ajudar Nor, pois o veneno do dragão é fatal. O dragão lança uma explosão mais poderosa de veneno, e Anise usa seu escudo para proteger a si mesma e Lin. Lin tenta usar sua magia de purificação para ajudar Nor, mas é ineficaz contra o veneno do dragão. Anise pede desculpas por deixar Nor à mercê do dragão, pois não conseguiu protegê-lo apesar de querer. A névoa de veneno se dissipa, e Anise se surpreende ao ver Nor ainda lutando contra o dragão, mesmo envenenado. Ela agora entende por que Dan sempre desejou ter Nor ao seu lado, pois ele é um verdadeiro herói que protege os outros, mesmo que isso custe sua própria vida. Ela sabia que seus esforços eram inúteis, pois ele já havia inalado o veneno, mas ele continuava a enfrentar o dragão. O dragão lança uma explosão de veneno, mas Nora desvia com sua espada. O dragão tenta atacá-lo, e ele defende com sua espada, mas seus joelhos cedem de repente, e ele cai no chão. Nor limpa o veneno de sua boca, percebendo que toda esperança não está perdida. Bom, aqui terminamos a parte 5 deste anime, e se você gostou do anime, é só curtir para podermos ter mais pessoas engajando este anime. Então valeu e até a próxima parte.